pessoal, meu nome é Renata e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre uns acontecimentos muito bonitos que eu acho das Escrituras. Tá escrito, tá lá no livro de Mateus, no capítulo 5, e em Lucas, capítulo 6, que é o chamado Sermão da Montanha, onde o Salvador ele fala para uma enorme multidão e seus discípulos. O interessante é que isso acontece depois que Jesus ele escolhe os seus discípulos. E aí ele direciona esse discurso a muitas pessoas, né? As escrituras falam que foram multidões, né? Multidões. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 1, ele já diz: E Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, Jesus ele falou às multidões e aos discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. É interessante que eu já tinha estudado sobre o Sermão da Montanha, mas dessa vez, quando eu fui estudar, eu fiquei imaginando de uma forma diferente, né? São multidões de pessoas, então eu fiquei imaginando, nossa, multidões de pessoas, e o Senhor falou. Eu imagino que o Senhor ele tenha falado de forma que tocou a cada coração que estava naquela multidão. Eu imagino um grupo de pessoas e eu imagino aquelas pessoas indo ali para ouvir o Salvador. E aí Jesus ele fala: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Eu imagino aquelas pessoas que estavam ali para ouvir o Salvador, pessoas até com, não sei, sentimentos de tristeza, e escutam Jesus falando: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E trazem essa palavra para um lado mais sentimental. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Talvez aquelas pessoas que estivessem naquela multidão, elas não conseguissem perceber o que o Salvador ele estava trazendo ali. Mas é como uma lista de eu sou desse tamanho e eu preciso chegar a esse topo. Como uma montanha, né? O sermão da montanha. Eu estou abaixo da montanha, o Salvador está acima da montanha, e para que eu chegue ao Salvador, eu preciso seguir alguns passos. E o Senhor ele estava trazendo essa fórmula desses passos para chegar a ser como o Salvador. Então, quando ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o que seria ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é você reconhecer o primeiro degrau, ou a primeira parte da montanha até chegar ao topo. É você reconhecer o quanto você precisa de Deus, o quanto você precisa do Salvador na sua vida, o quanto você precisa reconhecer o quanto você é pequeno comparado a Ele, comparado a Deus e a todas as coisas. O quanto você precisa reconhecer que você precisa de uma mudança no seu coração, que você precisa dessa transformação dentro de você. E é interessante porque o primeiro degrau, ele seja pobres de espírito, porque o segundo diz que bem-aventurados os que choram.
É interessante porque toda mudança que a gente passa acaba que às vezes é doloroso. Então você veja que o primeiro está relacionado com o segundo. Quando a gente se arrepende das coisas que a gente fez e a gente olha para aquilo, muitas vezes é doloroso, mas o Salvador diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. E os misericordiosos. Veja que uma bem-aventurança está ligada e conectada à outra. Mas uma das coisas que mais chamou a atenção é que se você pegar a primeira bem-aventurança, que é ser pobre de espírito, ela está relacionada literalmente com a última bem-aventurança. Porque ele diz assim na última: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É interessante porque no primeiro ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Veja como essas bem-aventuranças elas estão conectadas. Essa bem-aventurança ela está no topo, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição em favor do seu nome, porque dele é o reino dos céus. E bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, você reconheceu que precisa do Salvador. Você reconheceu que precisa de Cristo na sua vida. E depois que você reconhece, você vai subindo os degraus, você vai sendo manso, você vai praticando, sendo misericordioso, adquirindo esses atributos para que você chegue ao topo da montanha. E quando você chega no topo da montanha, você vê que você está sendo perseguido em favor do nome, em favor da sua fé, em favor daquilo que você acredita. Porque uma coisa está relacionada com a outra. É interessante que ele segue também pelos próximos versículos. Ele diz que nós somos o sal da terra e se o sal se tornar insípido, com que mais há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. O que ele está querendo dizer aqui é que nós não devemos nos misturar. O sal ele se torna insípido quando ele se mistura. Nós somos a luz do mundo. Isso vem após ele dizer que nós somos o sal da terra. É interessante ver as bem-aventuranças como esses degraus que nós podemos subir, ou o início de uma montanha chegar ao topo de escalar uma montanha. Porque é como se fossem, são objetivos para sermos semelhantes a Cristo. Em tudo isso ele foi o exemplo. Ele foi o exemplo, ele foi a pessoa mais humilde, misericordioso, a pessoa que mais teve sede de justiça. E nós devemos ser semelhantes a ele, para chegarmos ao topo e sermos como Cristo. E para isso nós temos o arrependimento diário das coisas que nós praticamos e fazemos. Eu sei que essas coisas podem transformar a nossa vida, mas para que essas coisas elas transformem as nossas vidas, a gente precisa ter uma ação, que é adquirir o conhecimento e praticá-lo, colocá-lo em prática, meditar sobre ele e colocá-lo em prática para que ele vire um hábito bom e nos exalte, para que a gente possa alcançar essa perfeição que é ser igual ao Salvador Jesus Cristo. E isso é algo muito bonito quando acontece.